seguindo meu propósito de ler a Bíblia todos os dias. Hoje eu vou começar com vocês com 1 Deuteronômio. Já li Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, e hoje eu começo com Deuteronômio. Para não ficar confuso, porque eu vou começar em Deuteronômio, que eu já li os outros 4 livros da Bíblia, eu vou contextualizar para vocês o que está se passando ali. Então, Moisés, a gente está ali no contexto em que Moisés ele está liderando o povo de Israel, conduzindo ele do deserto, para a terra prometida. Então a gente já teve as 10 pragas enviadas ao Egito, o povo de Israel já passou pelo Mar Vermelho, e ali Deus se manifestou de diversas formas para o povo de Israel, cuidando dele, com uma nuvem de fogo durante a noite e uma nuvem que protegia eles durante o dia, guiando eles também. Então a gente já tem eles acampando onde o Senhor ordena para eles acamparem. A gente já tem o tabernáculo construído, a gente já tem também a arca construída, e ali a gente já está dentro dos 40 anos, já se passaram os 40 anos do povo de Israel no Egito. E para quem não sabe, o povo de Israel do Egito para a Terra Prometida são poucos dias de viagem, são semanas de viagem. E aí eles passaram 40 anos no deserto devido à desobediência, à murmuração, a muitas coisas, mesmo eles vendo tantos feitos, porque Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, Deus já havia mandado maná para o povo de Israel, Deus já havia mandado cordonices, Deus já havia cuidado do povo de Israel de maneira tão palpável e tão visível que eles deveriam crer que Deus estava com eles, Mas mesmo assim aquele povo murmurava, tinha medo, e a gente está ali no contexto, em Deuteronômio 1, ele vai resumir toda a história. Moisés ele vai contextualizar tudo, até a parte em que o Senhor Deus fala para o povo de Israel que eles não vão entrar na Terra Prometida, aqueles que têm mais de 20 anos, só apenas Josué e o Caleb que vão entrar, porque houve a seguinte ordenança de Moisés: 12 espias vão verificar a Terra Prometida, e eles voltam e fazem um relatório. Só que 10 desses 12 espias falam que a Terra é muito boa, só que existem pessoas lá que estão muito mais preparadas que eles, e Deus entregou eles para essas pessoas, que Deus tirou eles do Egito para levar eles para morrer à espada desses inimigos. E aí esses 10 espias duvidaram do Senhor, do prodígio do Senhor fazer a grande maravilha, que Deus já tinha se mostrado presente no povo. Eles colocaram medo e o povo simplesmente acreditou, murmurou. Só Josué e Caleb, que tinha dito que não, que a terra era boa, e que o Senhor trouxe eles até ali, é porque o Senhor estava com eles, e Deus ia dar a terra para eles, e que o Senhor faria Israel vencer os inimigos. Só que Israel ficou tão assim, o povo de Israel estava tão assim, apavorado, que falou: apedreja Josué e Caleb, e o Senhor deixou a gente para morrer mesmo, e nossas mulheres e crianças vão ser como presas. Então, basicamente, Deuteronômio vai começar com um resumo da história, da trajetória do povo de Israel. Então, já podemos começar a leitura. Então, Deuteronômio 1 diz: o primeiro discurso de Moisés. Moisés conta a história de Israel. São essas palavras que Moisés falou a todo Israel. A leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Perã, Tofel, Labã, Hazerode e de Fazabe. É uma jornada de 11 dias, desde Jerobe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que, no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles, depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Asterode, em Edrei, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus
nos falou em Herobe, dizendo: vocês já ficaram bastante tempo nesse monte. Voltem e sigam a viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos da Arabá, a região montanhosa, a Cefalá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor com juramento deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas do céu. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? Como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefe de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim, peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos seus juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julgue com justiça entre um homem e seu irmão, ou um estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento, ouçam tanto o pequeno como o grande, não tenha medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Os espias na terra de Canaã, versículo 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cade Barnea. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou essa terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenha medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens diante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi, do meio de vocês, 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós, e nos informaram, dizendo: é boa essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que vai diante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou. Como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi diante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra, e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou e seguiu o Senhor. Também contra mim se dignou o Senhor, por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seria presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e mal, eles ali entrarão, e a eles darei a terra.
e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós iremos e lutaremos segundo tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhe falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram como fazem as abelhas e os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim, vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Amém?